Louvamos ao Senhor, estamos aqui no nosso 19º dia, 21 dias do nosso livro, de jejum, para passarmos a outra margem. Louvado seja o Senhor. E hoje, o nosso também 19º devocional de 21 minutos. Capítulo 19, com o tema O Foco. Eu quero orar juntamente com você. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela rica oportunidade de mais uma vez, nesse dia, estarmos aqui diante do Senhor. O Senhor nos concedeu vida, nos concedeu graça, favor e nos concedeu a oportunidade por meio da Tua Palavra. Visita, Senhor, as pessoas onde cada uma delas estão agora ouvindo, vindo, assistindo essa live, assistindo esse devocional. Que elas sejam, Senhor, cada uma impactadas por meio da Sua Palavra, que é viva, que é poderosa e que transforma. Por isso nós estamos aqui em alegria. Nos ministra e continua a falar conosco no nome poderoso de Jesus. Amém? 19º nosso devocional. Estamos praticamente quase terminando. Oh, aleluia! Eu quero compartilhar aqui um versículo com você. Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 9, diz assim: Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa da sublimidade de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como refúgio para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem diante da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e que baseia na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo, Paulo estava falando que tudo para ele que era lucro, ou seja, sua posição, sua vida, todas as suas conquistas, realizações, todo o seu sucesso, se é que podemos assim dizer, ou seja, tudo aquilo que era importante, que era interessante, que era de relevância para o apóstolo Paulo, ele diz que ele passou a considerar isso como perda por causa de Cristo. Ela é a evidência da conversão genuína de um cristão. Porque a vida não é mais a mesma. Os valores não são mais os mesmos. O entendimento não é mais o mesmo. O comportamento não é mais o mesmo. Prática e atitude não é mais a mesma. Então, a maior identificação da conversão genuína de um cristão é essa mudança. E Paulo, ele começa dizendo aqui aos irmãos de Filipos, no capítulo 3, verso 7, dizendo que, para mim, o que era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Então, a maior evidência da conversão de um cristão é quando nós vemos o seu comportamento, a sua vida, a sua atitude, de uma forma diferente da que era antes. Porque a conversão, ela é um caminho, uma rota que andávamos nela. Depois da conversão, há uma mudança de rumo vertiginosa. Muda completamente. Muda conceito, muda valores. Por isso que Paulo fala, tudo que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. E ele ainda diz mais, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento em Cristo Jesus, por cuja causa perdi todas as coisas. Ou seja, Cristo passou a ser o centro, o maior valor, aquilo que é em primeiro, aquilo de maior importância na vida e prática de Paulo, do apóstolo Paulo, agora era Cristo. Isso fala exatamente do foco. E ele diz, eu considero como esterco, como refúgio, todas as coisas que eram importantes para mim, ou seja, deixou de ter essa importância. Cristo agora ocupou esse lugar do status, da fama, do poder, dos títulos, do dinheiro. Cristo agora ocupou.
Paulo está falando que antes ele vivia nesse entendimento, mas agora isso passou a ser esterco. Cristo, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ou seja, ele continuar nessa vida. Não só ter esse entendimento, ser encontrado nele, é nós continuarmos a praticarmos essa vida, como diz as Escrituras. Ser encontrado nele é viver uma vida de perdão, viver uma vida de amor incondicional. Lembra-me quanto mais ao exemplo do próprio Jesus, quando estava ali na cruz do Calvário, crucificado entre os dois ladrões, um deles escarnecendo: desce-te daí, se tu és o Cristo mesmo, salva tu primeiro, salva a ti e depois a nós. No maior escarnecimento, no momento na iminência da morte, na plena angústia e do sofrimento pleno, Jesus ainda pôde dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E toda aquela multidão gritando em volta, no escarnecimento, na zombaria, e ele estava dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele estava dizendo: eu os amo, eu os amo. Então é nesse entendimento. Nós não somos como Cristo, mas nós vamos ter o entendimento e praticar. Então precisamos liberar perdão. Hoje é dia de você trazer conserto na sua vida, na sua casa. Talvez você mesmo, como cristão, está amargurado com alguém. Olha, é algo que ainda precisa ser resolvido na sua vida. Porque cristianismo é cruz. E Jesus foi nela. É cruz para nós. Nós não vamos literalmente uma cruz de madeira. Pode às vezes até vir a ser, não sei. Mas não é isso. Quando nós falamos que cristianismo é cruz, é exatamente de, como Paulo diz aqui, considerar perda, essas coisas que é lucro. Considerar refúgio, isso que é importante. E dar espaço à vida de Deus e à vontade e ao propósito de Deus. Por isso que o evangelho é cruz. Por isso que perdão é cruz. Porque nós não temos que fazer simplesmente o que achamos. Nós não temos que perdoar só porque achamos conveniente. Nós não temos que fazer essas coisas só porque gostamos ou não gostamos. Não, não é isso. É porque se gostamos ou não gostamos, precisamos perdoar. Por isso, se você tem alguma situação hoje de perdão com alguém, com algum irmão da família da fé, ou com algum familiar, libere esse perdão. Porque perdão não é uma escolha. Perdão é um princípio. Perdão é um mandamento. Porque Jesus praticou isso lá, na cruz do Calvário. Vamos continuar avançando. Agora, eu considero, para ser encontrado dele, tendo não a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo Jesus e que baseia na fé. Olha, nós temos que ter clareza acerca dessas coisas. Vamos viver a vida de Deus na sua prática, nos seus princípios. Paulo ele diz que ele jogou tudo fora, como escória, como lixo, porque ele teve entendimento. Ele deixou a sua herança como hebreu, nascido de hebreu. Ele deixou a sua linhagem pura, como ele diz lá no texto, mais adiante, da tribo, da descendência de Benjamim. Ele deixou a sua formação legalista, como fariseu radical que era. Ele deixou o seu passado zeloso de autoridade, como um perseguidor da igreja. Ele deixou a sua autojustificação de uma vida irrepreensível. O apóstolo Paulo, nós podemos determinar isso numa palavra, que ele funilou tudo no foco. Ele focou de tal maneira que ele não abriu mais mão de todas essas coisas que eram importantes para ele, por causa de ganhar a Cristo. E por causa de permanecer nele. Ou seja, continuar. Não é só uma coisa de momento, mas é uma coisa de vicissitude, de continuar a viver. Ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa que lhe trouxesse maior intimidade com Cristo. São situações que nós devemos pensar a cada dia. Olha, eu confesso para você que não são fáceis essas decisões, mas se nós olharmos para o Senhor, tudo é possível ao que crê. Líderes, eles são capazes de transformar o mundo quando eles ajustam o seu foco.
O que tem sido o seu foco? Nós podemos perguntar hoje. Qual a sua amplitude? Qual o tamanho? Qual a definição do seu foco? Qual o propósito concernente, se voltarmos agora com relação às coisas de Deus? Será que temos condições de praticar Mateus 6,33? Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serem acrescentadas. Nós vemos alguns homens de Deus, como Abraão. Ele deixou a sua terra natal, ele deixou a sua parentela, ele deixou sua riqueza, ele deixou os amigos. Por quê? Porque ele pôs o foco em Deus, ele creu. José, ele teve forças para enfrentar as dificuldades atrás das grades, na prisão, por causa do foco do seu sonho e de ter revelado o seu sonho. Todos nós sabemos do que refletiu toda a vida de José por causa de perseverar no foco do seu sonho. Não dá aqui tempo para discorrer sobre isso, mas você sabe. Moisés também, ele foi capaz de dar as costas ao Egito, porque o seu foco estava nos planos de Deus. Moisés, ele foi criado na casa de Faraó, no palácio de Faraó. E ele recusou ser considerado como príncipe da casa de Faraó, para estar com os hebreus, com o povo de Deus. Moisés também recusou, por quê? Por causa do foco. Estevão, ele pregou a mensagem, nada popular. Nós sabemos que foi o primeiro mártir registrado no Novo Testamento, por causa do seu foco. Mas por ele estar focado, a Bíblia diz que os céus abriu e Jesus veio ao encontro dele. Ele viu o Senhor, ainda antes de morrer, ele viu o Senhor vindo ao encontro dele. E ele pôde falar àqueles, como diz o próprio Jesus, perdoa porque não sabe o que fazem. Morrendo apedrejado, mas vendo Jesus, mas permanecendo. Por quê? Estava no foco. Nós vemos também como que agora Paulo, que abriu mão de todas as coisas, e ele diz, uma coisa faço. Por quê? Ele estava no foco. Nós vemos completamente a expressão de Jesus, quando Marta, correndo de um lado para outro, e ele dizendo, Marta, Marta, apenas uma coisa te é necessária. Marta, Marta, apenas uma coisa te basta. Por que Jesus disse isso? Mostrando para ela que tem um foco. Não adianta querermos nós fazermos tantas coisas, porque é nessas coisas que nós enveredamos e nos perdemos. Foco fala exatamente quando aquilo que afunila, há uma concentração em algo, num alvo, num projeto, numa crença. E aqui nós temos que ter o foco nas coisas de Deus, na salvação. Nós temos que ter o foco daquilo que é prioridade na nossa vida, que é importante, que é primeiro lugar. O que é necessário, pastor, para que eu tenha e seja, ou me torne uma pessoa mais eficiente, um líder mais eficiente? Eu quero dizer, não importa qual é no trabalho, qual é na circunstância da família, na sua vida, mas o foco. O que nós devemos lembrar é o seguinte, é o que é primeiro lugar na nossa vida. O que as Escrituras atestam? Nós devemos ter essa prática, esse entendimento e essa prática com relação ao Senhor na nossa vida. Buscai, pois, o Senhor em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o foco, muitas pessoas temem. Buscar o foco em primeiro lugar, o reino de Deus, temem perder a vida. Mas vai perder. Vai perder, vai ter os inimigos do Senhor e as da própria casa. Você vai ter atrito. Nós já falamos dos capítulos anteriores das várias crises. Crise moral, crise de identidade, crise familiar, crise ética, crise política. Várias crises. Então, quando nós focamos, as crises aumentam. As caixas de marimbondo se agitam. Mas olha para cá. O que é mais importante para você? Será que é ganhar esse mundo inteiro? Ou perder a sua alma? Será que é você ter grandes posses e ter tudo nesse mundo?
Porque na eternidade nós não levamos absolutamente nada com relação a dinheiro, bens materiais, status, fama, posições, títulos. Todas essas coisas são transitórias e passageiras. É deste presente século. Nós precisamos passar a outra margem. Então não adianta ganhar todas essas coisas e perder a vida. Nós precisamos salvá-la. E salvar a vida requer colocar Deus em primeiro lugar. Vale a pena. Porque os dias estão sendo tão rápidos. E a eternidade sem Deus, é isso que nós temos que pensar. Nós temos às vezes parentes que ainda não pensaram. Não é questão de obrigar ninguém a nada. Mas é dar o testemunho e mostrar para eles que nós estamos caminhando para algo que é eterno. Não para coisas que são passageiras. Não para prata, onde ladrões roubam, escavam e a ferrugem corrói. Mas na nossa vida ela precisa estar pautada em coisas eternas. Eu e você, nós não somos mais deste mundo. Nós somos cidadãos celestiais. Geralmente quando nós baseamos nas escolhas, nas várias escolhas, nós primeiramente escolhemos o que é mais importante, o que é mais urgente, o que é mais agradável. Paulo é o exemplo de dar o princípio aqui registrado na palavra de Deus. É um dos que nós precisamos estar com uma liderança forjada. A sua célula, os líderes em treinamentos, os membros da célula que o Senhor permitiu que você lidera, ame-os, apacente-os. Nós precisamos focar nas coisas espirituais, buscar o conhecimento da palavra, juntamente com as outras coisas, mas em primeiro lugar o reino de Deus. São situações que nós precisamos passar outra margem. Eu quero orar com você. Quero ser grato ao Senhor nesse momento, porque o Senhor nos tem dado a vitória do foco. Vamos contemplar o Senhor. Vamos buscá-lo em primeiro lugar. Quando nós conseguimos fazer isso, é só quando nós olhamos para Ele. Talvez hoje está tão difícil para você. Quando nós estamos passando dias sombrios, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Mas quando nós contemplamos o Senhor, nós conseguimos passar outra margem. Ele está aqui abraçado com você. Jesus está ombrando com você. Ombro a ombro. Lembra das pegadas da areia? Certa feita, ao andar pela areia, havia 2 pares de pegadas. Uma era o Senhor e a outra não era Pedro, é você. Mas no decorrer da caminhada da vida, você pode perceber que quando as coisas ficaram piores na sua vida, você não viu mais nas pegadas da areia as 2 pegadas. Você passou a observar que tinha só um par de pegadas. E aí você questionou o Senhor. Por que agora, nesse momento, onde está tudo tão difícil, o Senhor me deixou não estar comigo? Aí o Senhor Jesus ele te responde: meu filho, no momento mais difícil que você está passando agora, e que você não está vendo 2 par de pegadas, está vendo um só, você pode ter a certeza, esse par de pegadas na areia não é o seu, mas é o meu, porque eu te carreguei no colo. Jesus, em todo tempo, Ele está conosco. Que essa reflexão você possa compreender que Jesus em todo tempo está focado em cuidar de você. Primeiro que Ele deu a sua vida, atravessou a outra margem da trindade de Deus, a sua glória, despiu-se de tudo para morrer no meu, no seu lugar, para nos salvar. Ele veio à cruz para nos dar vida. Ele foi ao inferno para nos dar salvação e nos levar ao céu. Fique focado na mensagem do Evangelho, da palavra. Foco. Olhe para o Senhor.
que todas as coisas Ele vai fazer. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, entregue teus caminhos ao Senhor, que no mais Ele fará. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade. Feche seus olhos, põe as duas mãos no seu coração. Por meio da tua palavra, eu tomo posse, eu creio, eu recebo e confesso a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Ó Pai Celeste, apaga os meus pecados, lançando eles no mar do esquecimento, e a partir de agora, eu tenho um novo nome escrito no livro da vida, porque eu sou teu. Eu e minha casa somos teu para sempre. Pai, em nome de Jesus, conceda graça, favor, salvação entrou nesta casa, nesta vida, nesta família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor nos permita até amanhã, se Ele assim permitir, a sua nova companhia, nesse mesmo horário, por louvor da glória do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus permitir.